Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do LACOPES, do nosso quarto Mobilize Cidadania e Equidade. Nossa segunda mesa hoje do dia, chamada com o título, LACOPES Emergente contra o Covid-19. Eu gostaria de abrir, agradecendo a FAPERJ, a importância, do nosso grupo de pesquisa, o LACOPES, o Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, que foi contemplado, no edital de grupos emergentes. Então, um agradecimento formal à FAPERJ, pela verba que também nos possibilita a realização dessa transmissão ao vivo. Um agradecimento, ao Intercom, à parceria, e ao espaço disponibilizado pelo Intercom, que nesse ano de 2020 está sendo realizado na UFBA, com amplo apoio da FACOM, da Faculdade de Comunicação da UFBA. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade, a esse espaço, a divulgação. Muito obrigado. E, obviamente, que eu não poderia deixar de sublinhar a importância da UF, da Universidade Federal Fluminense. Nós temos orgulho de ser UF, a nossa hashtag orgulho de ser UF, e estamos ainda mais felizes neste ano por celebrarmos 60 anos dessa instituição que disponibiliza e promove ensino público de qualidade. Então, assim, sem estender muito, eu queria relembrar que nesse período de isolamento social o LACOPES não esteve parado, foram novas metodologias de trabalho aplicadas, novas parcerias, novos projetos. E para a gente começar a falar um pouquinho desses projetos, eu gostaria de dar início convidando, abrindo um bloco, para falar sobre o trabalho desenvolvido na Providência, um trabalho que se deu início na Prove Criativa, um projeto também que foi um edital aprovado que tivemos, na Secretaria de Cultura, e tudo começou ali em 2017, num projeto chamado Prove Criativa, e inúmeros desdobramentos. Então, eu gostaria de iniciar esse bloco convidando a professora doutora Tatiane Mendes, coordenadora de comunicação do LACOPES, para que ela pudesse falar um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido. Tati, por favor, a palavra é toda sua. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou Tatiane Mendes, agradecer a participação. Eu faço parte da equipe de conteúdo e comunicação desde 2015, estou no laboratório desde essa época. Em 2020, nós tivemos uma situação específica, nós desenvolvemos uma série de ações, nós nos reorganizamos, como o Guilherme disse, para a gente poder reinventar a nossa comunicação, reinventar nosso afeto, manter a nossa proximidade, e criamos o projeto LACOPES contra o Covid-19, que inclui uma série de ações, e entre elas o projeto Prove contra o Covid-19, onde eu atuei, e particularmente na criação do fanzine. Na verdade, a demanda veio da Fatinha, da Favela Cineclube. Ela queria alertar as pessoas para a gravidade da Covid dentro do Morro da Providência. Ela vai falar bem melhor sobre isso daqui a pouquinho. Na verdade, o formato do fanzine, era um folder digital, e era um pedido da Fatinha que fosse de fácil leitura, de fácil impressão, que pudesse ser impresso facilmente. Então, pensamos um modo de adaptar a linguagem de modo muito rápido, porque havia uma urgência para que isso fosse realizado, que pudesse ser impresso facilmente, e fosse preto e branco, justamente para facilitar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi adaptar as linguagens. A Fatinha trouxe algumas cartilhas de orientação da Fiocruz, o panfleto Corona nas Favelas também, o panfleto da Associação de Medicina de Família, foram enviados. Então, nós primeiro fizemos a adaptação de linguagem, para poder coordenar tudo que era importante, colocar, e depois a criação das personas foi realizada também pela equipe, para poder criar, diagramar, e o conteúdo foi revisado pela Fatinha, pela Lorena e pela Letícia, também vou falar um pouco disso daqui a pouquinho, e entregue ao Favela Cineclube, e foi impresso e ganhou o Morro da Providência. Depois, mais tarde, esse formato foi adaptado para poder acessar outros projetos, que no caso no MST. Naquele momento, a gente precisava alertar as pessoas sobre o uso da máscara, continuamos precisando, mas havia uma questão de como construir sua máscara caseira. A gente começava a pensar em relação à violência doméstica, um aumento em relação à pandemia. Então, todo um cenário que demandava que a gente tivesse essas informações muito rápidas, Vocês estão conseguindo ver a imagem? Então, tinha a questão de lavar a máscara, só tínhamos uma máscara. Quando tínhamos, era muito difícil, haver uma máscara. Então, todas essas informações foram colocadas,
foram colocadas no mesmo lugar, adaptando a linguagem, mas ainda sem ter, né, um produto consolidado, dada a urgência de se criar esse método. Eu queria... é isso que eu queria mostrar. Então, a gente tentou também criar isso foi também criado pelo grupo, né, foi desenhado pelo grupo, como criar uma máscara caseira, era preciso colocar isso, então colocamos também no fanzine, ficou, né, permaneceu nos 2 produtos do MST e no produto da Providência, para que a gente pudesse gerar algo que pudesse ser, que ficasse bom, né, que ficasse fácil de ler, fácil de imprimir e fácil de distribuir, né, que fosse também um arquivo leve que pudesse ser distribuído facilmente. Pode passar, por favor. A gente também colocou bastante informação sobre a questão da violência doméstica. Hoje a gente já tem um panorama um pouco maior, né, desses dados sobre violência doméstica, mas no momento era algo que nós estávamos todos tentando compreender estatisticamente o que estava acontecendo, então a gente precisava colocar essas informações também. Então, uma série de demandas que foram colocadas, foram reunidas nesse material, ok? Eu queria, assim, essa organização foi feita e ela foi repassada, esse fanzine tem muitas mãos, né, foi um trabalho feito por muitas mãos, foi escrito por muitas pessoas, ele foi revisado muitas vezes, as pessoas foram mexendo nele bastante tempo para poder adaptar a linguagem, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa que fosse mais próxima, né? Mas dado a demanda, acabou ficando dessa forma. Mas foi muito interessante fazer e acho que foi um produto que marcou muito, uma ação que marcou muito essa nossa virada, né? Essa nossa adaptação. A gente começou a trabalhar em abril, maio, então era o momento como faremos enquanto equipe de comunicação de laboratório para poder trabalhar, para poder atuar, né, diante de um cenário que nós ainda não entendíamos a extensão, né, como seria. Hoje, quase um ano depois, a gente começa a ter ideia de como foram as urgências, né, como as urgências foram nos atravessando e nós nos adaptando a cada momento. Correto? Pode passar, por favor. Então, quer dizer, sim, e posteriormente esse material foi adaptado para a equipe de saúde da MST, também o Pablo vai falar um pouquinho mais sobre isso, então fizemos uma leve adaptação, o objetivo não era mexer no formato, né, o objetivo era só adaptar um pouco, uma questão mais estética, para que isso pudesse também circular facilmente da mesma forma, ok? Era isso, gente, que eu queria falar, eu prefiro deixar que o pessoal da Fatinha fale mais, eu acho que ela vai falar bastante, ela tem muita coisa para falar também, ok? Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Lorena Campos, eu estou no LACOPES desde 2017, que era a época da minha graduação. Eu agora faço mestrado em mídia cotidiana também na UF, o que me trouxe a oportunidade de continuar no LACOPES e continuar construindo junto. A gente já conhece a Fatinha desde 2017, como já foi citado. Trabalhamos juntos no projeto do Favela Cineclube e ela vai falar melhor sobre isso mais à frente, enfim. Quando ela trouxe essa demanda, a gente estava num contexto de escassez. Não só de escassez, assim, porque foi no início da pandemia e a gente precisava juntar todos os materiais, elas trouxeram, como a Tátia falou, a pesquisa de material foi primordial, mas não bastava só a gente pegar e compilar a linguagem técnica daquele material. Precisava juntar de uma forma, assim, trazer ele para uma linguagem que fosse compreensível desde a criança de escola, que pudesse ler e explicar para os avós, para todo mundo. E esse fanzine foi distribuído com um timing, assim, muito crucial. O timing para distribuição e para a gente conseguir fazer o fanzine foi muito crucial, porque rolou junto com a distribuição de cestas básicas que a Fatinha já estava coordenando e de material de limpeza para os moradores da Providência. Então, a Tati já adiantou a questão das máscaras. Naquele momento, a gente tinha recomendações da OMS de que não se comprassem máscaras, e também, enfim, não se comprassem máscaras porque elas eram equipamentos de proteção individual e poderiam faltar para profissionais de saúde. Então, todo mundo estava na escassez. O mercado de máscaras ainda não era um mercado de agora, como se criou agora, que todo bairro tem uma pessoa que confecciona.
Então, a gente teve alguns cuidados nessa questão de pesquisar a melhor máscara. Primeiro, ela não poderia ser tecnicamente complicada, necessitar tipo, de uma máquina de costura para você fazer. Segundo, ela precisava ser segura, não podia ter nenhuma costura na frente, não poderia ter menos de 2 camadas. Então, a gente pesquisou uma forma que fosse simples, que a pessoa pudesse recortar uma camiseta e transformar em máscara, que ela pudesse ter qualquer tecido, desde que fosse recomendado o algodão ou o TNT, um tecido recomendado para filtragem desse ar, né, dessa respiração. E simplificou o tutorial da forma mais... a gente colocou o tutorial da forma mais simplificada possível, que deixasse remarcado que não precisaria de uma habilidade técnica prévia para fazer. Enfim, a experiência de construção desse material, ela foi muito positiva e foi uma experiência, assim, como a Tati disse, escrita a várias mãos. O manual foi escrito a várias mãos e foi, assim, trouxe bastante orgulho para a equipe por a gente ter conseguido concluir e ter em mãos e, enfim, saber que ele pode impactar tanta gente, que foi a gente criou uma mídia que poderia impactar tanta gente. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Lorena. A gente vai dar continuidade ainda nesse bloco, depois eu volto para amarrar tudo, mas agora, na sequência, eu gostaria de chamar a Fatinha para poder falar um pouco, compartilhar conosco, né, como foi aí o recebimento desse material, como é que foi o desenvolvimento dessa ação na Providência. Por favor, Fatinha, o espaço é todo seu. Quero agradecer muito pelo convite, é muito orgulho para nós termos na nossa história essa parceria com a UF através do LACOPS. Foram experiências muito importantes que a gente viveu aí, que transformaram a nossa história. A gente, através desse projeto da Provicriativa, a gente iniciou uma relação que foi para além, inclusive, dos nossos projetos, né? Nos tornamos amigos e parceiros aí de militância e de vislumbrar um mundo mais inclusivo, né? Então foi nessa pegada do LACOP, a relação, né, da faculdade da academia com a comunidade, que a gente conseguiu se inserir e passar por um processo de fortalecimento do nosso cineclube. Então, desde o início que a gente se ampara no LACOPS para conseguir se comunicar cada vez melhor com a nossa comunidade, com os nossos parceiros, com as pessoas que nos acompanham nas nossas redes. Então, é muito orgulho estar participando desse evento grandioso, convidadas e numa mesa com muita gente querida. Nós entendemos essa necessidade desde sempre, né? Desde da nossa vivência aqui, de dentro da favela, né? Da necessidade de encontrar uma forma de se comunicar de forma direta, objetiva e fácil com as pessoas que residem aqui no nosso território. Então, desde esse nosso projeto em 2017, a gente vem com esse pensamento, vem tendo isso em mente, da gente conseguir aprender fora da favela, na academia, né, nos movimentos sociais que a gente se relaciona, que a gente tem convivência, mas também de direcionar as práticas, né, dentro do nosso bairro, da nossa favela. Então, quando a Covid chegou, no primeiro momento nós ficamos perdidas, como a maioria da população, sem saber como proceder, como ia ser a melhor forma de sobreviver a isso aqui dentro. E aí a gente resolveu se unir à Marcinha, do Viaduto Literário, que já estava com uma campanha de arrecadação para atender as famílias das crianças que frequentam ali o Viaduto Literário, né? Acho que travou. Internet de favela em dia de chuva é complicado. Peço perdão e paciência para vocês. Estão me ouvindo? Será?
Estamos te ouvindo sim, Fatinho. Pode seguir na apresentação, está muito legal. Eu acho que sim, olha, tá rolando aí as fotos, né? Essa é a equipe aí, depois já mais organizados, né? Tanto o Viaduto Literário quanto outros projetos aqui da Prove, e a gente, então, se aglutinou num coletivo que a gente chamou, então, de Gabinete de Crise da Prove. E a gente aí com essas roupas específicas, né, de proteção, a gente estava numa tentativa tanto de provocar um impacto na imagem, né, de provocar realmente um assombro, né, com essa roupa, para alertá-las sobre a gravidade do coronavírus, mas também para conseguir dialogar com o máximo de pessoas que a gente encontrasse. Então, o Gabinete de Crise aglutinou vários movimentos sociais aqui da Providência, e nesse dia aí a gente caminhou aqui Nesse momento, a gente já estava com essas cartilhas embaixo do braço, porque quando a gente fez essa parceria com o Viaduto Literário para a arrecadação dos alimentos aqui para o nosso território, enquanto os outros coletivos também realizavam suas campanhas de arrecadação nas demais localidades da zona portuária, foi surgindo, então, a necessidade, foi ficando explícito que era necessário, diante de tanto fake news, desinformação, com pessoas, inclusive autoridades, chamando um vírus mortal e altamente contagioso de gripezinha, a necessidade da gente orientar as pessoas, né, da gente trazer informações sérias. Então, a gente também se engajou ao trabalho que a Fiocruz estava fazendo de criar uma campanha com linguagem específica para a favela. A gente falou, olha, acho que esse o caminho aí, da gente, a comunicação, essa linguagem específica para o nosso povo aqui dentro, né, do território. E foi nesse momento que a gente pensou, poxa, a gente vai fazer isso, né? A gente está aqui sem recursos, sofrendo dentro do território, sofrendo esses impactos, com falta d'água, com falta do álcool em gel, que teve aquela alta do preço do álcool, e para quem é favelado ficou inviável, né? Essa foto aí é uma foto da primeira sessão do Cineclube. Então, a gente pensou, vamos falar com o Lacopes, que o Lacopes é quem sempre nos auxilia a nos comunicar com a comunidade, né? Que formas a gente se apropriar das ferramentas da publicidade social e aplicá-la dentro do nosso território. E foi a melhor ideia que a gente teve, porque a gente foi extremamente bem recebido, a ideia abraçada de imediato. Então, a gente reuniu as principais informações, as principais, os PDFs que estavam rolando, né, inclusive lá da China, do hospital chinês, elaborado e assinado pelo ministro da Saúde chinês, ou algo do tipo, eu não vou recordar o nome dele agora, ainda mais em chinês, mas lembro que quando essa caiu na nossa mão, também chegou uma cartilha em PDF com orientações para favelas e periferias, e uma cartilha elaborada pelo Coletivo de Saúde da População Negra. Todas maravilhosas, mas escritas, ou seja, longos textos em PDF. Então, a gente sabe, a gente percebe, a gente vê no nosso dia a dia que não são todas as pessoas que têm acesso a telefone, acesso à internet dentro do território. Então, a gente pensou em como condensar, pegar as partes mais simples, mais importantes para as pessoas e transformar numa linguagem acessível e também num formato acessível. Fomos com todas essas ideias para a galera do Lacopes, e então veio a questão e a ideia da zine, né, ali uma história em quadrinhos que numa linguagem mais popular trouxesse as principais informações sobre o coronavírus. Então, a gente conseguiu também, com apoio, à época do gabinete da deputada Dani Monteiro, a gente chegou a imprimir 1000 cartilhas lá na Alerj. E foi assim, juntando, então, apoio institucional, né,
de uma pessoa pública, né, de uma deputada, que foi a Dani, mas o saber, né, o conhecimento e a prática, né, o entendimento da galera do LACOPS, mais a nossa observação aqui enquanto moradores do território, eu acredito que a gente salvou muitas vidas com isso, né? A gente imprimia e distribuía junto com o álcool em gel, junto com a cesta básica, e a gente, uma época, chegou a imprimir um manifesto que fazia denúncia, né, do porquê que a gente estava passando aquilo, porque na televisão não se dizia nada do que a gente estava dizendo aqui. Na televisão dizia-se que ia ficar tudo bem, que iam morrer umas 5.000 pessoas apenas, e que se você tivesse um corpo atlético e um físico esbelto, você ia se dar bem, não tinha problema não, só ia morrer velho, né? Qual o problema? A pessoa velha não serve para nada. Então, uma visão bem bizarra, nos opomos radicalmente, inclusive quero que pegue firme, nesse momento aí do aumento dos números, vamos voltar a imprimir a cartilha, vamos voltar para a rua para dialogar com a população, porque não é uma gripe apenas, né? São quase 200.000 famílias de luto, são dezenas de pessoas contaminadas, filas aí nas instituições, nos hospitais, e a gente, hoje, no Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, aproveita, então, esse espaço para saudar todos os defensores de direitos humanos do mundo, e também as pessoas que estão aqui do nosso lado nessa mesa, que também são defensores da democracia, né, do Estado de direito pleno e acesso ao direito para todos, para também relembrar que ontem foi 1000 dias, anteontem, né, foi 1000 dias sem resposta sobre o assassinato de uma das defensoras dos direitos humanos que nos inspira, que é a Marielle Franco, e nós vamos seguir nessa luta aí, muito gratas pelo convite, por estar aqui com vocês e por saber que a gente segue com esse apoio, com esse suporte do LACOPS, que faz total diferença no nosso trabalho, na nossa forma de entender como a propaganda, a publicidade social pode auxiliar o nosso trabalho. Até hoje a gente carrega esse ensinamento e a gente, inclusive, faz esse debate com outros coletivos que a gente se relaciona, do quanto é importante, para além do trabalho que a gente faz, a gente conseguir comunicar esse trabalho para as pessoas, para que elas possam se posicionar e ter um olhar crítico sobre o que estava acontecendo. Então, o LACOPS, para nós, é um parceiro importantíssimo, de trocas valiosíssimas de conhecimento e de apoio concreto, né, material, como foi aí o atendimento a esse nosso pedido de auxílio na criação dessa ferramenta, que foi a cartilha. Foi muito bom. Eu não sei se eu estou falando demais, porque eu não estou olhando aqui no chat, mas, basicamente, nós nos sentimos muito privilegiados e nos sentimos muito mais fortes, né, fortalecidas com o apoio que a gente tem na UF. Então, a gente segue aí no nosso trabalho, muito felizes, não felizes plenamente, porque o Brasil encontra-se nessa situação de luto, antes de tudo, né? Muita luta também, porque a gente transforma o luto em luta, e também de muita apreensão e de angústia ao mesmo tempo, por conta de todo esse cenário que é um absurdo, né? Porque é isso, enquanto o mundo inteiro está aí se preparando para se vacinar, a gente tem aqui informações extremamente frustrantes que partem das autoridades que deviam estar preservando as nossas vidas. Então é isso, basicamente, que eu tenho para colocar, a importância do trabalho coletivo, a importância da iniciativa dessas pessoas que estão aqui no território junto com a gente, como foi a iniciativa da Marcinha, né, de atender, de organizar todas essas famílias. Então, também, se não fosse por ela, eu não sei também qual seria a nossa visão, como que a gente ia encontrar um caminho para atuar. E também mandar um grande abraço para a galera do Gabinete de Crise da Prove, que são mais de 20 coletivos aqui, com a Associação de Moradores junto com a gente, para fazer esse enfrentamento.
tão importante que nesse momento está para além de ideologias, né? É uma questão de solidariedade, de vida, de salvar vidas, de sobreviver. E nós que estamos aqui no território temos a maior porcentagem, a maior chance de morrer na pandemia do que os outros grupos sociais. Então, a nossa luta segue firme e o agradecimento imenso por todos que fazem parte dessa rede que possibilita a gente estar tendo essa ferramenta para fortalecer o nosso trabalho, gente. Muito obrigada. Letícia, o microfone. Olá, então. Meu nome é Letícia e eu sou jornalista e mestre em comunicação e mídia cotidiano pela UF, jornalista pela Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e mestre pela Federal Fluminense. E eu queria começar a falar um pouco, fazendo um resgate à memória. Desculpa, gente, uma pequena interrupção. Um resgate à memória que é muito sensível e que dialoga muito com o que a Fatinha vinha falando sobre a construção coletiva, que foi sobre a greve estudantil de 2016, quando eu ainda estava na Rural, ainda era estudante, cursava ali o meu 6º período. E durante essa greve estudantil, que foi muito simbólica, como eu falei, eu fiz a graduação em Seropédica, município da Baixada Fluminense, uma periferia tão afastada ali dos centros urbanos do Rio. E, na época, nós, alunos, organizamos diversas ações junto à comunidade, e uma dessas ações tem uma foto muito emblemática para mim, que é até capa do meu Facebook, que diz a frase que a universidade se pinte de polvo. E aí são pequenas crianças negras de punhos erguidos, mostrando um sinal de luta. E essa foto, ela me faz relembrar justamente essa construção coletiva da importância de vincular a universidade com a sociedade, né? É uma expressão de cidadania que é fundamental no nosso trabalho, no LACOPS. É uma construção de uma publicidade social e de uma comunicação comunitária que não tem a intenção de fazer com que a universidade vá ensinar ou vá transmitir algum conhecimento comunicativo de técnicas e epistemes para as comunidades e para a sociedade, mas tem muito mais a intenção de captar dessa sociedade e captar dessa comunidade. Na primeira mesa, o professor Pablo mediou falando sobre a questão do tempo, que em Caravelas é diferente, e eu acho que é justamente esse tempo que o LACOPS também tenta pensar diferente, com toda a nossa agilidade do mundo publicitário, do mundo da comunicação, do jornalismo, do deadline que é para ontem, a gente tenta parar e ouvir o que o tempo fala. E ouvir o que o tempo fala é o que o outro fala, e as suas próprias vivências e suas próprias experiências. E é um projeto urgente, né? É um projeto de escuta e de partilha que se imprime dentro de uma comunicação que é coletiva. E nessa construção coletiva, eu atuei na elaboração durante a pandemia dos cards, em parceria com a Prove Criativa e o Viaduto Literário, né, no projeto Providência contra a Covid-19. E na construção desses cards, dessas imagens, a gente tentou pensar aquilo que chamava a atenção, né? Em março e eu vou falar aqui um pouco mais específico da criação enquanto designer, que apesar de jornalista, pesquisadora, caminho ali um pouco dentro da comunicação visual, dentro do design. E aí, nessa construção que tivemos na época, a gente foi pensando o que chamaria atenção, o que a gente conseguiria captar da atenção das pessoas que rolassem o feed, né? Qual seria o engajamento que aquelas pessoas teriam em ler as informações? Eu acredito que hoje a gente possa pensar que esse projeto poderia ter sido feito de diversas outras maneiras e com uma construção diferente, não sei, com menos texto, mas a gente ali naquele momento de uma emergência, de um projeto urgente, de uma pandemia crescente, que se desenvolvia e ameaçava as comunidades de uma maneira tão particular e ainda ameaça,
a gente pensou essa construção do design com cores vivas. Em março, as cores no design que mais estavam circulando era o contraste do roxo com o amarelo, né? E por coincidência ou não, esse amarelo ainda é uma das cores da Pantone do ano que vem. Então, a gente juntou ali aquilo que poderia ser interativo, aquilo que pudesse lembrar a juventude, aquilo que fosse comunicativo também, as pessoas mais velhas, então roxo com amarelo para ser vivo, para ser dinâmico, e chocando logo com uma primeira informação que hoje para a gente parece tão pequeno, né? 3.000 pessoas já morreram de coronavírus. Isso em março, né? Hoje a gente já não consegue saber quantas pessoas morreram de coronavírus por dia, com uma certeza tão exata, a partir de tamanha oclusão do Ministério da Saúde, né? É importante a gente destacar que a gente está desde maio, junho, não me recordo bem, sem o ministro da Saúde, no momento de uma crise global e de uma crise que afeta o Brasil de uma maneira tão particular, né? Então, a gente desenvolveu cards e projetos que alertassem e tentassem conscientizar essa população de ficar em casa e que foi aprimorado pela campanha Nós, desenvolvida, né, pela Paty e pela Diana, que vão vir, pela professora Patrícia e pela Diana, que virão mais tarde, daqui a pouco, falar para a gente. E aí, apresentando em carrossel, naquele esquema todo das mídias sociais, aquilo que era relevante para as pessoas serem informadas, aquilo que era relevante para as pessoas estarem atentas, né? Como entrar e como sair de casa, né? Quais as precauções ao realizar esse ato de sair e principalmente esse ato de retornar, né? Essa zona de sanitização que a gente passou a ter que ter dentro das nossas casas e que ainda assim é um privilégio tamanho, né? E que é um absurdo que o seja. E eu já ia pular agora para a parte das possibilidades de entretenimento e de manifestação da cultura como um espaço necessário também para a manutenção da saúde mental e não só física. Pode ir passando os slides da construção enquanto eu vou falando. Pode parar nesse. E eu falei dessa palavra privilégio e me veio à memória de uma aula que tive com a professora Luena Nascimento, ainda na Rural, e uma palestra ela falava sobre a utilização dessa palavra privilégio, porque a gente vai pensar que é um privilégio poder comprar álcool 70, é um privilégio poder comprar álcool em gel, mas isso não é um privilégio, isso é um direito básico. A gente não pode usar a palavra privilégio para pensar construções de sociedade, construções de direitos sociais como possíveis. A não possibilidade de ter água, de ter sabão, de ter álcool, de ter máscaras, isso não é um privilégio ter, né? Mas isso é uma violência não ter. Então, a existência daquilo que é básico, que é essencial, ela não é privilégio, ela é um direito. Um direito que é negado a muitos e que deve ser conduzido a todos, né? E, enfim, fiz esse parênteses enorme e queria voltar, então, para a parte do entretenimento, não quero tomar muito tempo, deixar para o pessoal da construção coletiva, né, da construção dos agentes locais falar bastante. Então, a gente fez alguns cards também sobre entretenimento, ensinando estratégias, né? Então, a gente apresentou ali como entrar no Google Meet, como fazer uma reunião com a sua avó, que você não conseguiria falar, pensando a exclusão dos idosos desse convívio social, uma exclusão não por falta de amor ou de partilha, mas justamente pelo amor e pela partilha do cuidado, né? E também aplicativos onde fosse possível assistir filmes, assistir séries, cursos de forma gratuita através do streaming. Pode ir passando, que tem, acho que, um slide mostrando um tutorial que a gente fez de como baixar, de como instalar, de como programar. Eu acho que foi muito simbólico, né? E aí a gente traz a importância do fanzine criado pela professora Tatiane Mendes, um fanzine criado para ser distribuído ali na Providência, mas que foi
maestralmente adaptado para também ser distribuído no MST. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra também é afetado por essa pandemia, por essa falta de privilégios, né? E é um movimento que foi tão importante para a manutenção da própria vida durante esse momento pandêmico, né? A gente viu tantas ações maestralmente divulgadas de doação do MST, de alimentos de seu plantio, da agroecologia, a importância dessa partilha, a importância daquilo que somos em coletivo, né? E é preciso cuidar dessas pessoas que nos cuidam também, que nos lembram a importância da terra, a importância do cuidado. E essa é uma comunicação plural. Então, por isso eu queria passar a fala agora para a próxima pessoa, para apresentar como é que foi esse trabalho que a gente realizou no MST, que foi também fundamental. Muito obrigado, Letícia. As falas agora, né, da Fatinha, da Lorena, da Tati, a gente escuta e, enfim, acredito que seja algo compartilhado, ficarmos com um nó na garganta, pensando e refletindo sobre todo esse cenário que é necessário ser enfrentado. Acredito que dois cuidados do nosso laboratório ficam muito evidentes, né? Observar a Lorena, né, falando e vencendo o medo dela e compartilhando conosco a trajetória, o amadurecimento. Isso mostra o espaço de acolhimento que a gente vivencia no LACOPES, e isso é com todos nós. E poder ouvir a Fatinha de alguma forma, entender o cuidado que o LACOPES tem de abrir a universidade pública para a sociedade, para receber a sociedade, compartilhar o espaço, né, e desenvolver um relacionamento que seja um relacionamento baseado na troca, né, que seja um relacionamento onde os agentes sociais, onde os movimentos sociais não são utilizados como objeto de estudo, né, mas como parceiros. Então, para dar continuidade agora, a gente vai começar um segundo bloco dessa mesa, e para dar início a esse segundo bloco, eu gostaria de convidar o professor Pablo Navarrete Bastos para que ele pudesse começar esse bloco falando sobre o MST. Por favor, Pablo, a palavra é toda sua. Valeu, Guilherme, meu camarada, colega e amigo de LACOPES. Muito bacana aí ver a fala da Letícia, né, minha querida orientanda de mestrado e rumo aí ao doutorado. Demais ouvir a Fatinha, né, parceirona, companheira, né, sempre firme e contundente, sem perder a ternura, parafraseando aí a grande referência da pedagogia do exemplo, né, o grande Tchê, e muito legal também ouvir Lorena e Tati. Eu vou basear minha fala em um texto que eu escrevi para o blog do LACOPES, para a edição que foi lançada hoje, inclusive convido aí a todas e todas que entrem lá para ler os textos da edição aí, que está demais, né, blog organizado pela Tati. E esse texto eu escrevi um pouco sobre a relação com o MST, essa parceria também, né, com o LACOPES. O texto se chama Saúde do MST, também é nossa saúde, ou seja, é saúde também da sociedade. O senso comum diz que a ciência ela é ou deveria ser imparcial, né? Isso é algo muito difundido. Um outro argumento relacionado também a esse é que na educação não pode haver, né, ideologia, inclusive que ideologia seria doutrinação. E é curioso, né, que as universidades, principalmente as públicas, e nós, professores, sejamos atacados, né, por muitos grupos, inclusive o grupo que hoje está, né, na presidência da República, né, exatamente por fazer ciência. E esses agressores não entendem que seu discurso e muitas das suas práticas são totalmente ideológicas, né, no sentido de seguir uma visão de mundo politicamente orientada. O Jean-Paul Sartre, né, o filósofo francês, num livro dele chamado O que é Literatura, de 1947, ele diz o seguinte, que o prosador escolhe determinado modo de ação, e que ele denomina isso ação por desvendamento, né? Ou seja, quem escreve um texto escolhe desvendar alguma coisa,
né? E quem desvenda alguma coisa pensa em mudanças que pode provocar no mundo, né? Na situação, no contexto do mundo tal qual ele está organizado. O sociólogo argentino Eliseu Veron, ele explica que a ideologia ela também faz parte do discurso científico. Então, se você escolhe determinado tema, se você gosta de determinado assunto, né, isso envolve um posicionamento ideológico, isso propõe um engajamento com esse tema, um termo que eu venho trabalhando aí nos meus últimos artigos científicos, nos meus últimos projetos de pesquisa, entendendo engajamento como vinculação social e afetiva do sujeito com determinada ideologia. Feita aí essa breve introdução, né, eu posso afirmar que eu visto, né, essa camisa aqui com orgulho, né? E como pesquisador e cidadão, eu estudo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra porque gosto do movimento, né? Porque sou amigo, porque sou aliado e considero sua luta fundamental para uma sociedade mais justa. Voltando ao Eliseu Veron, isso não quer dizer que os meus artigos científicos sobre o MST, né, tem alguns aí publicados, sejam ideológicos, né? Muito pelo contrário. Eu escrevo com base em critérios científicos, com teorias e métodos explicitados, né? O que, conforme o Eliseu Veron, esse é o caminho para o que ele chama de neutralização do efeito ideológico, né? Ou seja, todas as escolhas de um texto científico, de um projeto de pesquisa que não são necessariamente ligadas às operações teórico-metodológicas totalmente objetivas, isso envolve escolhas que envolvem uma tomada de posição diante do mundo, que envolve um posicionamento no mundo, e no mundo guiado e orientado, em última instância, por luta de classes, em todas as nossas atitudes, nossos discursos, nossas falas, isso envolve uma tomada de posição, isso envolve, aí, conforme o Sartre, uma escolha para desvendar determinado aspecto do mundo e contribuir, né, ou com a manutenção das coisas, ou para a construção de algo mais justo. Eu estudei o MST no doutorado, né, com a AEUF, em 2018, a agência experimental aqui de estudantes de comunicação social da UF. A gente fez uma campanha de lançamento do Armazém do Campo aqui no Rio de Janeiro, junto com o setor de comunicação do movimento. Para quem não conhece, o Armazém do Campo é a loja do MST que vende produtos de reforma agrária, produzido nos assentamentos, e mais recentemente a gente contribuiu aí com a orientação da base nos assentamentos e nos acampamentos, para os cuidados necessários com a Covid-19 por meio aí do Zine, né, e que foi adaptado desse projeto aí inicial com a demanda da Fatinha, como ela bem explicou. E o MST, além das inestimáveis contribuições aí na luta por justiça social, é um movimento que cuida da saúde da sociedade, né? E aí é muito bacana que a gente tenha aí o Didica do setor de saúde para falar um pouquinho sobre isso, né? E se não ficou claro, né, o que eu quero dizer que o MST cuida, né, da saúde, esclarecendo um pouco sobre isso, né, o MST é um dos maiores produtores de alimentos orgânicos, saudáveis, sem uso de agrotóxicos na América Latina. Não sei se vocês sabem, mas o brasileiro é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O brasileiro bebe, em média, aí cerca de 5 litros de veneno por ano, devido a um modelo, né, de agricultura que permite isso. Inclusive, isso vem piorando aí com a entrada do Bolsonaro, a permissão de uma série aí de agrotóxicos extremamente venenosos, né? O MST, por exemplo, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, isso pela organização dos seus assentamentos, né, pela luta e por um projeto aí fundamental que eles entendem como agroecologia e como reforma agrária popular, né? Então, a ideia de desenvolver aí e produzir alimentos saudáveis, né, e com preço aí justo que cabe no bolso do trabalhador. Então, um movimento aí que preza tanto pela saúde da população brasileira, não tenho dúvida que merece nossa humilde contribuição no cuidado também com a saúde da sua gente. Dito isso, né, eu reafirmo aqui, né, que visto essa camisa, né, e isso envolve uma tomada de posição científica, política, e somos amigos, somos aliados, né? E vamos ouvir agora aí o Didi falar um pouquinho com a gente, para a gente também, aí sobre mais essa parceria.
Contigo, compa, meu camarada. Então, boa tarde a todos e todas. Desde já agradecer a todo o pessoal e equipe do laboratório da LACOPS. Desculpa pelo trabalho, por esse convite da gente estar aqui. No período da pandemia, nós começamos a viver momentos bem difíceis e tensos, né? E muito preocupados com os nossos territórios, com as nossas famílias, nos 24 estados que nós estamos organizados em todo o território nacional. E quando chegou o material que a LACOPS e toda a equipe fez para a gente recebemos enquanto setor de saúde, aí nós temos analisado e a gente começamos a reproduzir e a repassar esse material para os nossos territórios, porque a nossa preocupação é como chegar essa informação nos nossos territórios, em cada assentamento, em cada acampamento, e o nosso povo ter acesso, porque hoje quem tem conhecimento, que tem acesso ao conhecimento e às informações, tem armas muito poderosas na mão. E da forma como chegou o material para a gente, como foi elaborado, com toda essa coletividade, com esse compromisso, com essa responsabilidade, com a linguagem a qual o método foi pensado, foi algo muito, mas muito, muito bonito que a gente viu, vivenciou e recebeu. E quando a gente recebeu, a gente estava formando também a nosso curso de formação de formadores para agentes populares de saúde do campo. E nós percebemos que a gente precisava ter algum companheiro ou companheira dos nossos territórios para começar a ter esse conhecimento melhor do que eu via, poder atuar a partir desse companheiro que vive no nosso território. E quando chegou o material para a gente começamos a ir repassando para os estados e a gente foi vendo a demanda específica de cada estado e como o material dialogava com nossa base, com o nosso povo. O material respeitando todo esse costume, as tradições de cada território nosso. Então, isso foi muito possível nos territórios que a gente não tinha essa facilidade ou acesso à internet, a gente conseguia imprimir esse material, emplastificar esse material para a gente poder ter o processo e garantir a higienização desse material. A gente conseguiu fazer alguns cartazes também, com alguns locais que a gente fizemos nossas barreiras sanitárias, então todo o pessoal que entrava e saía dos nossos territórios, se tinha extrema necessidade de sair, a gente já aproveitava e ali já conversava, dialogava, ensinava, ao mesmo tempo socializava, demonstrava o material, e foi um material muito aceito pela nossa população, porque todo mundo, quando olhava o material, se encantava, porque estava vendo as figurinhas, era um material de fácil acesso, de compreensão, um material que era palpável para a realidade, para os olhos dos nossos companheiros e companheiras dos nossos territórios. E nós também começamos a aproveitar esse momento, também começamos a fazer essa formação. Com a solidariedade, como alguma companheira já relatou, a gente começamos as brigadas de produção das marmitas solidárias. Então, nessas marmitas, a gente já fazia um processo de formação com quem estava elaborando essa marmita também, para quando fosse um contato na rua também saber se prevenir, saber o que era o vírus, saber como lavar as mãos corretamente, saber como utilizar a máscara corretamente. E esse material cumpriu essa função muito importante para a gente. E nesse momento a gente imprimia as partes que a gente queria especificamente que o companheiro pudesse estudar, pudesse dedicar a manusear esse material, ou a gente passava pelo WhatsApp, ou passava pelo e-mail, ou a gente muitas vezes ia lendo, ia gravando alguns áudios também, dependendo do local, ia passando também esses áudios para os companheiros e as companheiras. E passamos para outros companheiros e companheiras de outras organizações também do campo. Utilizamos esse material para alguns companheiros e companheiras de movimentos campesinos de outros países também. Aproveitamos também o processo de formação de alguns companheiros de ocupação daqui do centro de São Paulo, fizemos formação também, pedimos processo para ajudar a gente no processo de tradução desse material também. Então, a gente conseguia ir lendo, outros companheiros traduzindo para, dependendo do público que estava presente, como era todo o continente africano, que estava na ocupação no centro. Então, foi um material que chegou para a gente no momento muito oportuno, no momento que a gente estava necessitando muito de ter um material, e como esse material chegou, e como esse material era de um acesso e de uma compreensão muito boa. E aí também foi como a gente conseguimos distribuir esse material, que naquele momento cumpriu um papel muito importante, segue cumprindo um papel muito importante, e seguirá também cumprindo esse papel importante, que hoje nós já conseguimos formar, nesse processo dos agentes populares de saúde, mais de 600 companheiros e companheiras dos nossos territórios, eles agora vão ser multiplicadores, estão usando esses materiais também, e estão repassando esses materiais no WhatsApp, nos nossos grupos, que a gente foi cada dia constituindo mais, mas que todo mundo já sabe, já tem uma identificação pelo material,
já sabe ir reproduzindo a fala, o conhecimento do que foi com o material para outros e outras companheiras também. E desta da importância e do compromisso que tem a LACOPS com essa comunicação, e essa comunicação chegar no povo de verdade. Eu acho que isso é de um compromisso, de uma responsabilidade com a nossa classe trabalhadora, com o nosso povo, que a gente tenha um laboratório, que a gente tenha uma instituição que possa estar com esse olhar, e nós temos profissionais, pesquisadores, que estão com esse olhar, visando de verdade a necessidade do povo, com esse respeito dos costumes, das tradições que cada povo tem, dos territórios de onde esses povos estão inseridos. Isso é de um compromisso com a vida muito grande. E que cada companheiro e companheira que se debruçou, que se dedicou a esse tempo da elaboração, do pensamento, da construção coletiva desse material, pode ter certeza que vocês salvaram muitas vidas, que vocês preveniram muitos companheiros e companheiras serem infectados por esse coronavírus, e que seguirão contribuindo e salvando muitas vidas, eu não tenho dúvida. E se a gente consegue ter hoje uma formação, se a gente consegue ter hoje conteúdo e informação de qualidade em tempos que nós vivemos, como nós estamos vivendo no nosso país, é algo muito importante para a gente seguir nos defendendo de algo tão sério, dos ataques que a gente tem de fake news que acontece constantemente, que a gente vem vivendo no nosso país. Quando a gente vai para os nossos territórios, onde tem mais dificuldade, nas periferias das grandes cidades, no campo, que muitas vezes a gente não tem luz, muitas vezes a gente não tem água, então uma ferramenta dessa que a gente pode ter, tanto palpável, mas quanto formato digital, é importante. Está sendo importante para o nosso povo, para os povos que tanto necessitam dessas informações. Então, para nós do movimento que estamos pensando, discutindo, produzindo, como disse, a saúde, vendo essa saúde como a gente vê como um todo, e não como partes fragmentadas, e que a gente tem o nosso povo, a nossa base, como nosso maior patrimônio, e nós temos que cuidar dele, pelo melhor que a gente cuidar com conteúdo e com informação que tem um processo desde a sua construção coletiva. E isso, quando a gente devolve para o coletivo, isso para o povo, não tenho dúvida que o resultado a gente está tendo. Então, nos nossos territórios hoje, nós temos um número que para a gente é grande, mas se a gente for contabilizar, que não é o nosso objetivo, mas nós temos muito poucos casos nos nossos territórios, porque a gente tivemos esse apoio, essa solidariedade de cada um e cada uma de vocês com esses materiais, para que a gente pudesse fazer o nosso povo ter acesso a essas informações seguras e de qualidade, como a gente tem com esse material. Então, a gente sempre está lendo, relendo esse material, a gente acha ele, assim, fantástico mesmo. A gente tem encadernamos em alguns locais também, tem umas turmas novas do processo de formação que está começando agora também, que já estão pedindo material também, e a ideia é a gente seguir repassando esse material para que novas pessoas possam ter acesso a esse material, ao conteúdo desse material, a importância da pessoa ter seu conhecimento, para as pessoas se defenderem, se cuidarem cada dia melhor. E o que mais nos impactou também desse material, como a gente vai colocar aqui também, é essa linguagem do material, e aí a gente utilizamos para públicos, por exemplo, que está no processo de alfabetização, que não sabe ler e escrever, mas que a gente conseguiu demonstrar com as figurinhas, com os quadrinhos ali, falando, e as pessoas ter essa compreensão, entender, e vendo, né, pela qualidade também que o material tem. Assim, de uma forma, acho que muito também pelo nosso tempo, que também não sei como está, não estou conseguindo dar uma olhada, mas como o Pablo já colocou, o nosso compromisso da gente pensar também como o material casou com o que a gente vem produzindo, que é as práticas tradicionais e milenares, o nosso uso das nossas plantas medicinais também, o uso e o respeito pelo nosso meio ambiente, que a gente tira do meio ambiente com muito respeito, a gente devolver também com ele, e com tudo isso, a gente fazendo esse cuidado do outro, pensando que sempre quando a gente cuida do outro, a gente vai estar cuidando da gente também, e a gente cuidando da gente vai estar cuidando do outro, cuidando do meio ambiente, da natureza, que a gente está cuidando com esse respeito. Ela vai devolver para a gente também esse cuidado e essa qualidade com a saúde de cada um e de cada um. E acho que só reafirmando a importância da gente ter instituições, de ter laboratórios, de ter pesquisadores com esse compromisso com a classe trabalhadora, com esse compromisso com o povo, com esse compromisso da informação de verdade, com esse compromisso que muitas mãos construindo, muitas mãos fazendo, muitas cabeças pensando, com certeza a gente consegue ter uma coletividade
com uma gama e com uma dimensão de cultura, de tradições e de respeito muito grande. Muita gratidão a toda a equipe que preparou com muito carinho esse material para a gente, mas não só para a gente, com outras experiências que a gente vai ouvindo também, e que a gente também é recíproco, que a gente está aqui também à disposição para contribuir e ajudar com o laboratório de pesquisa, com as universidades federais, com cada companheiro e companheiro que segue nessa linha, nessa trincheira de pensar, de contribuir e de ajudar na qualidade de vida, de seguir salvando vida, de seguir levando essa comunicação social com mais coletividade para todo o nosso povo brasileiro. Didi, que fala incrível, muito bom poder te ouvir. Aqui nos bastidores nós temos muitas pessoas que estão emocionadas, chorando. A informação que você compartilhou para nós agora não era um dado do alcance desse material, e é motivo de muita gratidão, né? Saber que o trabalho que foi feito com tanto carinho, com tanto empenho, de maneira coletiva e colaborativa, chegou tão longe, né? E pôde, de alguma maneira, ajudar, né, a salvar vidas de tantas pessoas. Então, a sua fala nos emocionou e é muito bom poder contar, né, com a sua presença, com essa parceria. Sinta-se sempre muito bem-vindo, né, para participar, interagir com o LACOPES. Estenda, né, os nossos agradecimentos também aos seus colegas, né, e fazemos votos, né, que essa cartilha, que esse material possa continuar salvando e contribuindo com muitas vidas. Assim, eu estava também ouvindo o Pablo, né, e ouvir o Pablo é motivo também sempre de redobrar a atenção, porque são sempre pílulas de sabedoria que a gente escuta e que ficam reverberando, né? Então, assim, se vocês estão acompanhando aí e ainda não deram um like na nossa transmissão ao vivo, esse é o momento, né? Aperta aí o joinha, né? Se inscreve no canal, né? Entenda que o trabalho que é desenvolvido é um trabalho dentro de uma universidade pública de qualidade, né? Então, assim, isso é feito por alunos, né? Os alunos que estão envolvidos na disciplina de práticas de extensão 8, né, envolvidos. Então, ó, tá aí, ó, curta, né, compartilhe, envie para os seus colegas, para os seus amigos. Essa é uma forma que você tem também de ajudar a educação pública de qualidade a avançar no país. Para a gente poder dar continuidade, a gente tem agora um terceiro bloco, né? Para dar início a esse terceiro bloco, eu vou convidar a professora Patrícia Saldanha, coordenadora geral do LACOPES. Por favor, Patrícia, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a palavra é toda sua. Microfone, já estava... realmente, falar depois dessas 2 mesas é uma missão, né? Porque foi muito tocante, foi muito emocionante, e eu já vou falar tudo diferente do que eu tinha planejado antes, e depois eu vou entrar no que eu tinha planejado, mas entender como o nosso compromisso, que eu digo todos nós, né, com a vida, ele tem se reverberado e tem resistido, ele tem se multiplicado e tem aguentado, né? É como se fosse uma relação assim de tensão o tempo todo, uma relação que te puxa para um lado, que te puxa para o outro, mas que tem um foco e um caminho, né? Que é um caminho de uma sociedade mais justa, que é um caminho de uma humanidade que precisa ter acesso aos seus direitos e que não é um favor, né, do poder público, não é um empréstimo, mas é uma conquista, né? É uma conquista de direitos, e a gente, dentro da universidade pública, tem esse compromisso. A universidade pública, ela é financiada pela sociedade civil, e eu acho que é uma questão moral dar um retorno para a sociedade civil, né? Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso ideal. Eu acho que o que move, o que dá força para a gente realmente continuar, não desistir, não fraquejar, é o nosso ideal.
né? A gente percebe assim que existe, e uma coisa que a gente viu em todas as falas, assim, veio numa linguagem. A linguagem era a linguagem que a gente entendia. Quer dizer, como você vai dar um acesso mandando sempre um arquivo que pode ser sensacional, mas ele está em PDF. As pessoas têm dificuldade, a pessoa que mora numa favela, muitas vezes no dia de chuva, como a Fatinha falou, tem dificuldade de ter acesso à internet, de ter o acesso, de forma geral. Então, essa questão estrutural, ela acaba impedindo um avanço científico, ela acaba impedindo até mesmo uma resistência, porque muitas vezes essa questão estrutural, ela impulsiona um processo de alienação que sequer as discussões e as posições críticas são tomadas. Então, nós, professores, nós, pesquisadores, nós, estudantes de comunicação, nós temos esse dever, nós temos esse compromisso moral de retornar para a sociedade, né, aquilo que ela mesma financia. Então, a gente fala dessa universidade que é pública e a gente respeita a UF 60 anos, o orgulho de ser UF é porque a UF tem isso na veia, né? A UF, de fato, abre esse espaço para que a gente possa avançar. Eu ouvi também a palavra território. O território ele não está limitado ao espaço físico, mas o território também ele é alimentado por uma questão identitária. Então, não é possível simplesmente igualar todos os territórios e excluí-los num bloco só, mas reconhecer a equidade como princípio básico de avanço e de resistência. É essa a nossa militância verdadeira. Eu acho assim que a mídia, a grande mídia, tem uma grande estratégia, já entrando aqui na minha fala sincera e verdadeira, que é a estratégia da instilação do medo, né? Usando um pouco Sodré, meu professor referência de teoria, de vida, de pensamento, né? Porque a instilação do medo é uma estratégia de paralisia, né? É uma estratégia de paralisia. O sujeito fica paralisado porque ele tem tanto medo e ele não avança. Então, no momento que ele tem aquele medo que ele não avança, ele não resiste, ele não conhece os seus direitos e ele não tem uma condição de dar continuidade ao que ele tem de mais precioso, que é a sua própria vida, né? Então, muitas vezes, esses recursos retóricos, esses recursos imagéticos, eles significam encaminhar uma longa, um belíssimo trabalho, e esse trabalho não chegar por uma questão estrutural, a pessoa não tem a internet, a pessoa não tem o celular, a pessoa não tem... É não chegar. Então, se ele não chega, ele não significa. E se ele não significa, ele não comunicou. E nesse meio tempo, as pessoas estão morrendo. E por mais que haja um discurso de que a Covid mata sem escolher quem mata, fica nítido que a Covid tem gênero, tem classe social, tem cor. As mulheres estão morrendo mais, porque as mulheres estão no fronte, elas são as enfermeiras que estão no fronte. E não são as mulheres negras periféricas que morrem mais. Então, nós estamos dentro de uma universidade pública, desenvolvendo ciência, nós temos que ter esse olhar sensível. E foi com esse olhar sensível que 5 mulheres do LACOPES, com realidades diferentes, com idades diferentes, com vivências diferentes, partindo de territórios, logo de formações identitárias diferentes, se organizaram para fazer essa campanha, inspiradas em mais algumas mulheres, mais 3, 4 mulheres que fizeram a campanha anterior. Então, nós nos inspiramos nessa trabalheira que a Tati teve e que a Letícia e a Lorena participaram e que a Fatinha, bravamente, é uma agente local que age mesmo, né? Ela parte para a ação. Foi com essa inspiração que a gente criou a campanha É Nós na Vida. Foi uma campanha feita por mim, Patrícia Saldanha, pela professora Andréa Heckscher, que é coordenadora de direção de arte,
foi feita pela Diana Anastácia, que não só fez a adaptação da linguagem, como ela é uma agente local, ela criou diálogo com a comunidade, ela é aluna do mestrado e ela é uma excelente redatora. Eu fiz a redação e a gente ficou nesse trabalho, e ela vai falar daqui a pouquinho. A Ana Carolina Esteves, que também é uma aluna nossa, talentosíssima, é uma ilustradora de primeira linha, e a Carolina Gomes, que fez a estratégia digital, não tem essa habilidade artística, mas tem uma habilidade de raciocínio rápida e ligeira. E, a partir daí, o que a gente percebeu? A gente precisa entrar nesse movimento e a gente precisa entrar num lugar que não tem essa estrutura comunicativa, porque essa estrutura comunicativa com agentes locais, tipo Fatinha, elas estão caminhando. Onde não tem? E aí Diana vem, no Jacarezinho não tem, a gente precisa realmente entrar nesse lugar. Com esse isolamento, que é um privilégio, e aí é privilégio mesmo, Letícia, de poucos, e essa palavra privilégio, quando ela entra, ela é péssima, porque se é privilégio para um, é porque é falta de direito para outro, é essa lacuna, né? Como a gente iria, qual ia ser o movimento, como fazer a pesquisação, como rever e reinterpretar um método que era o nosso método, que era ir ao local. Como a gente falou hoje em Caravelas, como falou mais cedo com a Fatinha, como fazemos. Então, a gente refez o método, a gente usou muito o WhatsApp, a gente usou muito para a gente fazer as reuniões, caía toda hora a internet, e a gente insistiu nisso, fez muita troca, e a partir da contribuição fundamental, já estou acabando, fundamental da Diana, a gente, ela com conhecimento local dos moradores, eu queria pedir para a Ana colocar uma das imagens, né? A gente criou algumas imagens, que foi, botar uma das imagens só que a gente criou, a gente inspirada no próprio morador local, a gente criou personagens, encardes, que foram veiculados tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, e a partir daí, esse daí foi um dos cards, a blogueirinha, né, que é a Mai, que a partir da figura da Mai, a gente criou uma personagem, sempre em 2 cards, um chamando atenção para a juventude local e o outro informando com dados e fontes científicas, né? A matança, o genocídio anunciado. Depois a Diana pode falar das outras imagens, essa por enquanto. Então, nós trabalhamos com a comunidade acadêmica, com a galera, com os moradores do Jacarezinho. Na comunidade acadêmica teve um resultado muito positivo. Na comunidade física, precisamos melhorar. Nós fizemos uma campanha de publicidade, já estou caminhando para o final, de publicidade social afirmativa, e como definição, a publicidade social afirmativa atua no fortalecimento dos territórios marginalizados através de divulgação de expressões culturais, atividades e produtos que reforcem a identidade de um grupo ou dinamize a economia local. A linguagem é extremamente positiva, é a publicidade social na prática e tem agentes externos, no caso nós, né, mas pode ser desenvolvida em ambientes físicos e digitais. Então, Diana, eu acho que a pessoa que vai falar, ela foi a peça fundamental, assim, ela foi a engrenagem para que toda essa campanha funcionasse, e ainda vai ter uma segunda etapa que a gente pretende fazer em relação à vacinação, logo que a vacinação chegar. Então, a gente teve essa preocupação de criar uma representação que tivesse identificação com o território numa linguagem compreensível. Diana, chega com tudo. Boa tarde, galera. Eu sou Diana Anastácia, falo aqui do Jacarezinho, sou formada em Filosofia pela UERJ e estou mestranda em Cultura e Territorialidades pelo PPCult UF. Primeiramente, assim, eu queria dar um grande salve para toda a equipe do LACOPS, que é um grupo assim que trabalha de forma incansável em todos os projetos que eu venho acompanhando, né? Então, está sendo uma grande honra fazer parte agora desse grupo, a convite da Patrícia, porque eles, de fato, têm sempre uma relação muito respeitosa, né? Nessas aproximações, assim, principalmente em territórios de favela.
Então, eu queria também agradecer ao convite da professora Patrícia Saldanha, não só por eu estar participando do LACOPS, como esse convite que ela fez para eu participar da campanha também. Eu conheci a Patrícia já numa relação de projeto, né, um projeto do LACOPS que foi contemplado pelo edital do programa Territórios Culturais Favela Criativa, onde eu atuava na Secretaria de Estado de Cultura, e aí ela me fez o convite para participar, né, dessa campanha de publicidade social afirmativa sobre a prevenção ao Covid nas favelas. Num primeiro momento, assim, eu confesso que fiquei bastante pessimista, porque a gente sabe que na favela existem tantos problemas que uma campanha publicitária em si me parecia assim, uma coisa meio que rasa. Mas, conforme a gente foi conversando, eu conheci a equipe e vi que realmente a gente podia estar sendo ali um suporte a mais na circulação de informação da favela, eu abracei o projeto e aí a gente começou a pensar, né, essa parte da criação dos cards, porque uma forma efetiva da gente conseguir atingir a juventude de favelas era que eles pudessem se ver nessas ilustrações e a informação tivesse a linguagem que a gente fala, né, a forma como a gente costuma se comunicar. E aí, como aqui no Jacarezinho e em Manguinhos, né, que são favelas fronteiriças, a família de Passinho, né, o bonde dos Imperadores da Dança, que é a primeira família de passinho do Brasil, do mundo, como eles têm uma grande mobilização com a juventude aqui no Jacarezinho, e eles são uma importante referência, eu imaginei que eles deveriam ser a cara da campanha, né? Sendo a gente, né, somos nós, os jovens, a juventude de favela. Para quem não está ligado, o Jacarezinho ele é um dos maiores complexos de favela do Rio de Janeiro, e ele tem um histórico muito largo assim, de lutas e resistência, porque no passado aqui existiram muitas fábricas, sindicatos, então a gente tem aí uma trajetória que foi até o que eu abordei na minha monografia, em agradecimento mesmo, em retorno a tudo que o território proporciona à nossa vida, porque a gente passa tanta situação, tanta dificuldade, e a gente acaba abraçando as causas, assim, meio que numa de vai lá e faz alguma coisa porque ninguém vai fazer, né? Muito do que a Fatinha trouxe, eu me identifico. A minha participação foi justo essa, né? Como eu vinha falando, a adequação de linguagem, e essa questão das pessoas se verem ilustradas ali na campanha. E aí, o Severo, por exemplo, que é uma das lideranças dos Imperadores da Dança, que você está vendo aí, ele mesmo, por exemplo, a gente em trocas na época, ele precisou ir ao hospital com a mãe dele, e ele disse que ficou chocado ao ver quantas pessoas estavam, de fato, internadas nos hospitais com Covid, né? Então, era importante que essa informação circulasse entre a gente na favela, né? Porque a TV em si nem sempre informa, ou às vezes é tanta fake news que a gente acha que o que a TV está informando não é válido. Então, a gente também passou para esse processo da linguagem, né? De falar assim, nós, cabelinho na régua, sem neurose, sem mironga, porque é a forma mais prática da gente se compreender. E aí, durante o processo de criação, surgiram algumas dúvidas, por exemplo, se escrever nós era um erro de concordância, né? Ou em algum momento, assim, chegaram a me enquadrar numa posição de uma espécie de tradutora, por eu transitar na favela e na academia, mas ao longo do processo houve um aprendizado mútuo de entender que a língua, né, ela comunica de forma outra, né? Então, você pode perfeitamente, a nossa forma de se comunicar pode perfeitamente coexistir com a norma culta, né? E assim como eu também aprendi, por exemplo, tinha uma integrante do LACOPS de outra favela que sinalizou que alguns termos não era tão comum lá no território dela, então são processos que a gente vai aprendendo junto e a desalienação é constante, né? E aí, assim, só para falar um pouco sobre isso, assim, que eu acho muito importante, eu queria citar aqui brevemente a Lélia Gonzalez, quando ela fala do português,
ela fala: o português nada mais é do que marca de africanização do português falado no Brasil. Isso aponta para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural. E aí a gente observa isso na dança, na música, né, nas crenças, enfim. Geralmente, quando alguém fala assim, Flamengo, problema, tipo, a pessoa não está falando errado. O que acontece é que algumas linguagens, algumas línguas africanas, simplesmente o L e o R inexistem. Então, essa forma de falar, a gente herdou, é herança ancestral mesmo, não é que a gente esteja se comunicando falando errado, né? E acaba que existe todo esse silenciamento mesmo, esse apagamento constante que a gente sofre. E aí, citando aqui Beatriz Nascimento, o problema não é a entrada do branco, mas a saída do negro, né? Como que uma menina como essa, por exemplo, assim, alguém vai falar que o cabelo dela está ocupando muito espaço, parece uma árvore, alguma coisa desse tipo. Ela é linda e ela está expressando ali o ser único dela, né? Porque somos universos, assim, diferentes, múltiplos, e cada um tem a sua forma. Então, a ideia é que se respeite isso, né? E aí, falando um pouco sobre a campanha, quando ela vai para a pista, ela flui bem nas redes sociais, na academia, né? Através do LACOPS, mais compartilhamentos, WhatsApp, Instagram, mas a gente percebe uma pouca adesão nos movimentos que já estavam acontecendo, por exemplo, aqui no Jacaré. Por quê? Porque havia, na época, uma grande urgência por arrecadação e distribuição de cesta básica e kits de higiene, porque em algumas partes da favela, por exemplo, não tinha água, muitas pessoas passando já a situação de fome mesmo. Então, os grupos que já estavam se articulando no Jacarezinho não se atentaram tanto a essa questão da publicidade, mas da maneira que a gente pôde, a gente continuou compartilhando e fazendo esses agentes locais terem ciência da campanha. Então, esse processo de eu ter participado, assim, o projeto em si, ele me mobilizou, ele me fez eu voltar para o território e ver quem que estava atuando, o que estava acontecendo, e aí eu conheci o Jaca contra o Corona, que é um grupo de jovens assim atuantes, ativistas aqui no Jacarezinho, que foram os que deram maior suporte na distribuição de cesta básica e kits de higiene, em parceria com a Clínica da Família Antídio Dias, mas muito pela direção da clínica, não que o Estado ou o município estivesse se preocupando com isso. Tem a galera também do Jacaré Facilitador, que é o Júlio Moda, né? Tem o NICA, que é um núcleo de aprendizado que tem aqui no Jacarezinho, e a gente também se utilizou muito do Voz da Comunidade, né, para ficar por dentro das estatísticas. Sobre a questão assim da mobilização, né, desses grupos, eu acabei me envolvendo com algumas ações, né, mesmo com medo, achando assim, meu Deus, eu vou para a rua distribuir coisas para as pessoas, aí eu posso pegar também, enfim. Mas se a gente não fizer, se a gente não botar a mão para fazer, ninguém faz. E aí eu tive um dia assim muito importante, assim, no dia que a gente foi fazer uma distribuição de kit de higiene para as populações mais empobrecidas e em populações em situação de rua, que aqui no Jacarezinho tem muito usuário de crack, por exemplo, e já existe um grupo de atendimento na Clínica da Família que faz um acompanhamento a esses grupos. Então, a gente fez uma ação meio que direcionada, sabendo alguns pontos do território assim que são muito empobrecidos mesmo, das pessoas ficarem muito felizes assim de receber um sabonete para tomar banho, ou das mulheres em situação de rua receber um absorvente, né? Então, a gente percebe que, tipo, é aquela história, né? Aquela música do Titãs, eu sou novinha, mas eu sou geração MTV. A gente não quer só comida, né? Tem muita coisa, tem muita questão, a gente precisa ter acesso aos nossos direitos, porque o que acontece na favela é um projeto de genocídio tocado pelo Estado, e se a gente não se articula, não se mobiliza, não dá um jeito, não pede ajuda para um conhecido ou outro famoso, enfim, a gente não consegue articular nada por aqui. Eu acho que no todo é isso. Eu gostaria de aproveitar o meu tempo, a minha fala, o meu espaço aqui,
para prestar minha solidariedade às mães de favelas que perderam, né, seus filhos e suas filhas assassinados por esse Estado genocida. E a forma que eu tenho hoje para, de alguma maneira, homenageá-las é trazer uma palavra aqui através da música, para que a gente reflita sobre isso, assim, parem de nos matar, né? A gente está fazendo aí 1000 dias da morte de Marielle, do Anderson, e, enfim, nada resolvido, e isso porque ela era vereadora. Agora você imagina a filha da Dona Maria, o filho do seu João, que está aí há 10 anos esperando algum culpado pelo crime, né? Enfim, vou pedir licença aqui e vou fazer a canção. Matando um leão por dia a vida inteira. Matando um leão por dia a vida inteira. Acha que reclamamos tudo de bobeira. Pensa que é fácil viver sendo agredido, confundido com bandido e morrendo de tiro. É um passado presente que mantém essas correntes. É muita morte sem razão de inocentes. O negro foi construído, subjugado, temido. Foi desumano que o branco inventou. Matando um leão por dia a vida inteira. Acha que reclamamos tudo de bobeira. Pensa que é fácil viver sendo agredido, confundido com bandido e morrendo de tiro. Pensa que é fácil viver sendo agredido, confundido com bandido e morrendo de tiro. Minha mãe sempre correndo, em 2 trabalhos morrendo, cuidando dos filhos de quem pode pagar. Minha irmã já não aguenta, o racismo se apresenta a toda hora e em qualquer lugar. E sempre que o nosso brilho aparece, fazem fofocas só para nos difamar. Não tem por que demonstrar todo esse medo, a gente só quer respeito e o direito de amar. Não tem por que demonstrar todo esse medo, a gente só quer respeito e o direito de amar. Obrigada, galera, é isso aí. Valeu, axé pra geral. A gente só quer respeito e o direito de amar. Que potência, Diana. Que bom poder contar com a sua presença aqui. Esse trabalho que foi feito no Jacarezinho foi um trabalho que demandou muita atenção, muito cuidado, muito vai e vem para poder aprovar tudo e poder agora, nesse momento, ouvir a sua fala, né? Você representando aí uma galera, mandando salve nos comentários, né? Essa canção agora no final, que potência, né? Eu tô todo arrepiado, né? O pessoal ali chorando. Eu cheguei a mandar algumas vezes lá no nosso chat perguntando se tinha alguém que teria alguma pergunta. A gente ainda tem um tempinho, mas a gente está com o nosso tempo bem contado, então nenhuma pergunta surgiu. Então agora eu vou fazer uma rodada geral, vou começar a colocar as pessoas na tela, porque esse é um espaço dividido, para que cada um possa fazer aí suas considerações finais. Eu vou começar de novo, né, na ordem que a gente iniciou. Por favor, Tati. Como falar, né? Como falar depois disso tudo? Como falar, como conseguir construir alguma fala depois da fala da Fatinha, depois da fala do Didi, depois da voz da Diana, depois do discurso de Pablo, de Letícia. Eu não consigo, eu não sei se vocês conseguem, mas eu acho que é curioso, assim, só uma nota pessoal, hoje eu faço 10 anos de formada e eu acho que hoje eu realmente compreendi na pele o significado do social, dessa comunicação que a gente carrega, né? Que a gente tenta carregar, apesar de tudo, nessa resistência reexistência que a gente faz no LACOPS o tempo todo. E isso eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Eu não conseguiria falar mais do que isso, é apenas dizer que a gente vai seguir. Que a gente vai seguir fazendo as mesmas coisas e propondo esses mesmos laços e consolidando esses mesmos espaços. Né? E mais do que isso, eu não consigo falar, porque eu estou realmente muito emocionada pelas falas de todos. Eu não sabia do alcance, não fazia ideia do alcance. A gente faz, né, e solta, e acha que as coisas vão tomar seu rumo, e tomaram. Então, uma gratidão profunda pela fala de todos,
e se dizer que continuamos nas trincheiras. É isso, muito obrigada. Obrigado, Tati. Passo então a palavra para a Lorena, por favor, Lorena. Bem, eu também não tenho o que acrescentar. Enfim, eu estou bem emocionada e tocada principalmente pelas falas do Edivaldo, da Fatinha e da Diana. Essa última canção da Diana realmente desestabilizou, né? Enfim, o contexto que a gente está vivendo é bem ruim. A gente está sendo assim, perdão. Enfim, o contexto que a gente está vivendo é ruim, mas a gente tem esperança nesse, enfim, como a Tati falou, o social da comunicação, é o sentido, está fazendo sentido o que a gente está fazendo aqui, e, enfim, só queria agradecer. Estou até sem voz. É isso. Obrigada a todo mundo, obrigada aqui pela COPS, obrigada por todo mundo que participou. Enfim, eu queria agradecer a todos os professores, Guilherme, Patrícia, Pablo, a equipe, as meninas que a gente trabalhou juntas, a Tati, a Letícia, enfim. Obrigada. É isso. Muito obrigado pela sua presença, Lorena. Sempre bom te ouvir. Vou convidar agora a Fatinha. Por favor, Fatinha, suas considerações. Muito obrigada, galera. Vocês inspiram a gente. Afirmo que é através do coletivo que as vidas e transipar o grupo perverso que a gente tem. Uma idade hoje, né, no presente, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Então, mais do que nunca, eu quero reafirmar o meu compromisso com os direitos humanos, especialmente no dia de hoje, e me comprometo a estar nessa trincheira enquanto for necessário. É óbvio que não nasci para a guerra, quero muito um dia poder deitar numa rede, olhando para a natureza, mas enquanto isso eu quero poder seguir. Muito obrigado, Fatinha. Eu não sei se todos conseguiram ouvir tudo, eu tive algumas interferências, mas é uma alegria poder ter você aqui conosco, né? As parcerias que a gente desenvolve, o trabalho do Favela Cineclube. Para dar continuidade agora, eu vou convidar a Letícia. Por favor, Letícia, o espaço é todo seu. Abre seu microfone. Estou aqui reflexiva, né, ainda, com tamanha potência, com tamanho alcance. Quando a gente pensa o tema do LACOPS, do Mobilize-se desse ano, né, Cidadania e Equidade, e após ouvir as falas tanto da Fatinha, da Diana e do Didi, a gente percebe que sim, o LACOPS tem atuado e tem conseguido transformar uma sociedade através da cidadania e levando em consideração a necessidade fundamental de equidade, né? E a gente ter essa construção coletiva, a gente percebe que se a universidade como um todo, né, instituições múltiplas, ainda não se pintam de povo, o LACOPS se pinta, né? Não querendo puxar sardinha para o nosso lado, mas apoiado na fala de quem realmente importa nesse jogo, né, nossos agentes locais, eu acho que a gente tem conseguido se pintar de povo. E é para isso que a gente luta, né? Para que não mais um jovem negro seja assassinado a cada 23 minutos, para que não mais a população trans tenha uma expectativa de vida de 35 anos, né? Que a gente tenha muitas Dani Balbis por aí, né? Doutoras, cadeiradas em universidades públicas e sendo potência, formando, né? Nos formando enquanto sociedade. E é um prazer ser formada enquanto pessoa através do LACOPS, através de tanto aprendizado e de tanta coletividade, né? É só isso, nada mais. Muito obrigado, Letícia. Muito bom te ouvir.
Vou convidar agora meu querido amigo Pablo, coordenador pedagógico do LACOPES. Por favor, Pablo, a palavra é toda sua. Valeu, Guilherme. Arrebatadora a mesa aí até o momento, né? E amanhã também, assim, demais. A gente começou esse Mobilize-se aqui no Intercom, segunda-feira, né, com uma mesa em parceria aí com o grupo de comunicação para a cidadania da Intercom, né, que eu sou coordenador e grupo com o qual a gente tem total afinidade como laboratório, e debatendo comunicação e luta antirracista, né, que é um tema que está emergindo agora também aqui com força e que é inevitável, né, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de equidade, né, e Fatinha marcou isso muito bem, né, na sua fala, a maneira, né, como as pessoas negras, como as pessoas LGBT, as mulheres, têm sido alvo, né, maior, não somente aqui da Covid, que não é uma doença, não é a doença que escolhe, mas são as políticas que orientam, né, o cuidado com a saúde, o cuidado com a pessoa, as políticas de direitos humanos, e que é o nosso espaço de luta, né? Cidadania e equidade são conceitos que foram criados aí por Aristóteles, e que ambos têm relação com a luta por direitos, né? E o conceito de equidade, ele atua no sentido da correção, né, da justiça, ou seja, quando a justiça não é suficiente, né, para atender as pessoas de forma igual, né, é necessário tratar de maneira desigual os desiguais. Esse é um sentido básico e central do conceito de equidade. É claro, né, que nós temos muitas limitações na luta por equidade e cidadania dentro da institucionalidade do Estado burguês, né? É óbvio que as concessões que estão nos dadas, né, muitas vezes, elas estão escondendo contradições estruturais que estão na base das desigualdades no qual a gente vive. Agora, é por causa disso que a gente não vai entrar nessa luta, muito pelo contrário, né? Principalmente no momento de regressão, né, dos direitos, né, de perseguição à classe trabalhadora, né, um processo de pandemia, e quem mais morre, né, são as pessoas que estão nas favelas, né, são os pobres, são as mulheres, são as negras e negros, né? Então a luta por cidadania e equidade, ela é fundamental, né, e a gente está nessa luta, a gente assume, né, essa luta, e entendendo sempre aí a comunicação comunitária e a publicidade social como metodologias e ferramentas fundamentais para esses processos de transformação, né, e busca, de fato, né, por plena cidadania e equidade, né, ou, né, sendo ainda mais claro, por ampliação da cidadania, né, e da equidade, o que envolve também, né, uma crítica ao capital, que envolve uma crítica ao Estado, né, e as razões estruturais pela maneira a qual a gente se inscreve na sociedade. E eu fiquei aqui, né, arrebatado, emocionado aqui com as falas também, né, com as relações que a gente constrói, com os vínculos que a gente constrói nos nossos trabalhos, né. Eu não fazia ideia também aí na fala do Didi, os lugares onde esse fanzine circulou, né, embora eu que tenha feito ali o contato por um histórico aí de camaradagem, né, com o movimento, de amizade, né, mas não sabia que tinha circulado tanto, até pedi para ele aqui para depois encaminhar direitinho essas informações, né, até para a gente escrever também as coisas e tal, né, e muito bacana, né, acho que estou vendo o sorriso da Fatinha aí, que é sempre contagiante, né, e muito legal isso ter partido, como as coisas elas vão, né, construindo, né, uma corrente, né, do bem, de luta muito interessante, né, até arrepiado aqui falando disso, porque parte de uma demanda num território, né, numa favela do Rio de Janeiro, né, isso parte por uma questão de sensibilidade nossa, entender que isso pode ser útil para o movimento parceiro, né, que é o movimento de luta pela terra, né, e por agroecologia, reforma agrária, né, que é o MST, isso chega no MST e ao mesmo tempo já circula em outros movimentos parceiros também, né, muito legal. E isso tudo que aconteceu a partir dessa iniciativa, e que venham outros projetos, que venham outras ações, né, e que a gente continue aí, né, como
diz o slogan que orientou nossos projetos, construindo vínculos para superar o isolamento. Valeu demais. Valeu, Pablo, muito obrigado. Convidar agora nossa querida coordenadora geral do LACOPS, professora Patrícia Saldanha. O coração é todo meu, o coração é todo meu. Eu estou aqui, vocês estavam falando, e aí eu já voltei a chorar de novo, porque eu não tinha noção, há muitos anos atrás, quando eu falava por que tem que ser desse jeito, por que a publicidade só pode fazer isso, por que estão vendendo esse refrigerante preto horroroso que limpa mármore para a gente beber e ainda estão dizendo que isso é saudável. Por que eu estou me formando para participar disso? Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Então, isso foi mexendo comigo e eu fui lutando muito. Quem está aqui sabe a dificuldade e sabe a conquista que foi a gente estar aqui hoje. Então, realmente, eu queria muito agradecer a vocês, ver a Fatinha falando, ver a Letícia falando, ver a Lorena, a Tati foi minha aluna. É um avanço humanitário muito forte, e eu queria agradecer ao Guilherme, que ontem a gente já quebrou o pau, mas você sabe que eu te amo, né? E assim, eu queria realmente agradecer muito a Diana, né? Que a Diana chegando, ela é danada, ela é porreta, ela é firme, e às vezes a gente tem que ir atrás, né? Uma das frases que foram assim muito marcantes, né? Ela dizia assim, quando teve, né, muitas dúvidas e muitas discussões, ela dizia assim, eu falava, é nós na vida. Ela, mas por que nós pela vida? Porque a gente luta pela vida, mas a gente está nela. E se a gente está nela, se a gente está na vida, é nós na vida, lutando pela vida, lutando para a vida. É nós. E na época a Andréia, gente, isso não é erro de português? E foram muitas discussões, a gente ficava horas, né? E a Diana, mas a gente fala assim. Aí, Andréia, então eu tenho que aprender. E aí saiu uma campanha maravilhosa, porque estava todo mundo muito disposto e de coração aberto para aprender. Eu acho que esse é o movimento do LACOPS, né? É um movimento assim, é um movimento de solidariedade, é um movimento humano, é um movimento de luta. É um movimento de fortalecimento de território, é um movimento de expansão. E a gente está aberto, trabalhando incessantemente ao limite. Todos nós chegamos ao limite. Essa semana está uma coisa fora do comum, mas é o resgate do comum que está movendo a gente. A gente quer reconstruir esse comum, que é o nosso ideal, que não é possível discriminar um grupo de pessoas que faz um alimento saudável sem veneno. Não é possível. Então, assim, é o que está movendo a gente. Eu estou realmente muito emocionada, gente. Desculpa, eu não sou de perder a linha assim na tela, não. Eu sou de segurar, mas hoje foi duro. Essa da Diana, porque ela me passou a letra, mas ela não cantou. Eu falei, manda ver. Mas ela cantando, e ela também meio com a voz trêmula no começo, e muito emocionada, e falando das mães, eu me coloco no lugar das mães que perdem seus filhos, isso não está certo, isso está errado, e é contra isso aí que a gente está lutando, e é a favor disso aí que a gente está lutando, a favor da vida. Então eu queria, desculpa, gente, eu não queria fazer esse papelão, mas está gravado, ainda vai ficar isso aí depois no vídeo, mas assim, Pablo falando dessa quantidade de veneno que a gente não toma, que a gente toma, né, que a gente consome, mas que pode não consumir, né? Que a gente pode não consumir, a gente pode ter uma vida melhor. Por que não? Né? Trabalhão que a Diana, que a Carolina Saldanha, que a Ana Carolina Esteves, que a Andréia Hegscher, todos nós, e a partir de uma iniciativa da Tati. Tati, olha quanta coisa boa o teu esforço lá no começo gerou. Olha tudo isso aí, tanto trabalho que você teve, olha aí. Então, assim, gerou tanta coisa boa, né? Tanta vida salva. Então, eu acho que a gente está cumprindo o papel. É essa academia que a gente quer. Eu vi alguém botando aqui no chat do YouTube. É por esse mundo que a gente luta, por um mundo mais justo, mais igual nas oportunidades.
Vamos lutar e batalhar pelas oportunidades, Diana. Agora você fez isso tudo com a gente, agora você também vai ter que fechar. Se ferrou. Gente, obrigada. Eu também estou emocionada. Não tinha dimensão do projeto como um todo, né? Conheci melhor o trabalho da Fatinha e do Didi. E também fiquei aqui super emocionada por ele ter dito, né, como que repercutiu lá. Quando eu falo das mães, assim, é porque é a minha caminhada, né, a minha pesquisa. Eu gostaria de estar falando do romantismo em Nietzsche, mas eu tenho que falar sobre o feminicídio, entendeu? A partir da fanqueira, porque estamos morrendo, né? E falar dessa relação de violência nunca é fácil. Eu convivo com muitas dessas mães e a gente precisa falar, até que as pessoas aprendam e entendam que isso não é o certo, não é o normal, enfim. E na favela, cara, não só tem tristeza, tem tanta alegria, cultura, sabe, lazer. A gente só precisa ter acesso aos nossos direitos, entendeu? Para que a nossa vida aqui flua de forma plena e humana, né? E é isso, assim, espero numa próxima oportunidade cantar uma música mais alegre, mas vou então fechar aqui, encerrar fazendo uma homenagem também ao Jacarezinho, de forma mais alegre, então. É assim, ó. Vai dar um rolê, vai lá, o morro onde eu moro é tão bom, cultura, lazer, curtição, tranquilo cê pode subir. Lá no Jaca lá tem campo pra nós jogar bola. E se quiser lá também tem asfalto. O morro lindo, todo asfaltado, até lá na Caixa. É nós no Jacarezinho, na vida. Desculpa mesmo a minha voz, porque eu estou muito emocionada e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Você não tem que pedir desculpa de nada. Vamos combinar de gravar essas músicas e fazer um vídeo para o Lacopes, né? Então, assim, pessoal, eu queria lembrar que o conteúdo dessa nossa transmissão ao vivo ficará disponível no canal do YouTube do Lacopes. Assistam, compartilhem com seus amigos. E lembrando que, na sequência, a gente tem mais uma mesa como a última mesa do quarto Mobilize Cidadania e Equidade, intitulada Imagens como Estratégia de Resistência. Não percam. E, na sequência, depois, no final dessa mesa, nós teremos o Prêmio Lacopes. Então, aguarde, participe, fique conosco. Pessoal, foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Um beijo, até a próxima. Ana Florência, você arrebentou. Parabéns pelo seu trabalho como anfitriã. Pode subir o crédito final aí para a gente, por favor.